Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a série de legislação para motociclistas e vamos seguir uma sugestão do nosso amigo Casinho de Jesus, que ele pediu para que a gente falasse um pouquinho da questão dos faróis auxiliares aí nas motos, se pode, não pode, o que pode, enfim. Esse assunto é bem, além de complexo, ele é divergente aí, teve muita história já de multa com relação a isso, de aplicação indevida da lei, mas enfim, eu não vou entrar nesses méritos, eu vou ler ali o que dizem as resoluções, e aí nesse caso nós vamos ter que falar um pouquinho do artigo 40 do Código de Trânsito Brasileiro, da resolução 227 do CONTRAN e da resolução 667. Então, se você também está curioso, confere o vídeo. Antes da gente começar a falar de farol auxiliar, eu acho que é interessante a gente saber distinguir, porque existem basicamente dois tipos de farol que o pessoal considera farol auxiliar, né? Temos os faróis de milha e os faróis de neblina, que sim são diferentes. O farol de neblina é o que normalmente vem, original aí nas motos, quando elas saem de fábrica com esse tipo de farol, normalmente é o de neblina. É aquele que ilumina mais perto da moto aqui, o asfalto, mais para as laterais, tá? E o farol de milha, normalmente se você compra um da China, aqueles canhãozinho, que inclusive eu utilizava, aquele é o farol de milha. Então, a legislação chama de farol de longo alcance. Então aí já dá para perceber a diferença, né? Esse farol para um longo alcance, o de milha é mais aqui próximo da moto, tá? Então, existem esses dois tipos. Falando primeiro da primeira resolução do CONTRAN, da resolução 227, ela diz que tanto o farol de neblina como de milha você pode instalar dois, né? Ou seja, um par no seu veículo. Aí as outras resoluções, não vou ficar dizendo qual resolução que é o que, é só de vez em quando, mas enfim, resumindo, você agora, né, houve uma mudança também, você não pode colocar mais do que 8 faróis na sua moto, ou no seu veículo no caso, né? Não 8 extras, contando os que você já tem com luz baixa, luz alta, só aí você já tem 4, né? Então você pode colocar teoricamente só mais 4, caso sejam esses os que vêm no seu veículo, né? Para essa resolução 227, o farol de milha, ele tem que ser na cor branca, não pode ser outra cor, tem que ser obrigatoriamente branco. Não existe ali na resolução uma especificação de local e essa coisa arada, porém que é importantíssimo você saber para isso é que o farol de milha, como eu falei, normalmente esses chineses que a gente compra são faróis de milha, né, ou de longo alcance, como diz a resolução, eles são equiparados ao farol alto. Ou seja, você só pode utilizar eles junto com o farol alto da moto. E quando você pode usar o farol alto da moto? Basicamente em vias não iluminadas, desde que você não esteja seguindo nenhum veículo e nem tenha um veículo vindo contra você. Então, basicamente ele é equiparado a farol alto. Ele não substitui o farol alto, tá? Mas ele é equiparado, então o uso dele é bem mais restrito. Você não pode usar aí a torta e a direita como o pessoal faz. Já o farol de neblina, ele pode ser na cor branca ou amarela. Então, aí já tem essa diferenciação. Ele é aconselhado o uso dele aí para tempestade, nevasca, nuvem de poeira e, óbvio, neblina, porque eles chamam farol de neblina. Para esse farol, é obrigatório que exista no painel, no caso a gente está falando aqui de moto, né? Então no painel da moto tem que haver uma indicação ali para você saber que esse farol está ligado. E o acionamento dele tem que ser independente, você tem que conseguir acender ele em qualquer momento, sem precisar estar com, por exemplo, a luz alta ligada, a luz baixa ligada, enfim, ele tem que ser aceso. Ele não substitui o uso, por exemplo, do farol baixo, né? Que aí a gente sabe em rodovias, trechos não urbanos, né? Durante o dia, em rodovias federais, se eu não me engano, é obrigatório o uso do farol aceso. Só o farol de neblina aceso não vai te isentar dessa notificação, dessa multa, dessa infração de trânsito. Então, tem que estar lá com o teu farol baixo ligado também. Ou o DRL, caso a sua moto já tenha essa tecnologia. Aí, com relação à instalação, esse farol, a legislação diz que você não pode instalar eles acima do farol baixo já do seu veículo. Então, ele tem que ficar abaixo do farol baixo, né, o posicionamento dele.
A legislação traz anexos tanto para o farol de milha como para o de neblina, com relação a infinitos testes e tem um monte ali de números, ângulos, sabe, luminosidade, uma coisa arada aí que não vem muito ao caso. Por exemplo, vou trazer um exemplo só do farol de milha, voltando lá agora, né? A luminosidade, a intensidade luminosa é medida em candela. E aí ele diz que os faróis de milha, junto com o farol alto da sua moto, né, ou do seu veículo, do seu carro no caso, eles não podem ser superiores a 350 mil candelas, entre outras coisas aí. E aí falando do farol de neblina agora novamente, a legislação diz, por exemplo, que para o farol de neblina, o feixe de luz dele ali tem que ser projetado 5 graus para baixo, 45 graus para fora e 10 graus para dentro. Então aí fica também claro que esse é um farol mais para você iluminar ali o asfalto, né, o piso, né, no caso, na frente, mais na frente da moto e para as laterais, para situações de neblina mesmo, que a gente sabe que eles ajudam um bocado, né? E aí tem nesses anexos, como eu falei, infinitas coisas ali que não vou entrar no mérito, acho que não vem ao caso. Nenhum deles, nem os faróis originais já da sua moto, né, luz alta e luz baixa inclusive, podem, obviamente, atrapalhar aí os outros motoristas, ofuscar ou incomodar, beleza? Se eles vierem de fábrica, beleza, tranquilo, tudo certo. Agora, se você quiser instalar, aí o buraco é mais embaixo, né? Você vai precisar de muitas coisas aí, por exemplo, da nota do produto, né, dos faróis. Você vai precisar de nota da oficina que fez a instalação e essa oficina tem que ser credenciada. Em alguns casos aí, inclusive, é necessário você pedir uma autorização para o Detran primeiro para poder fazer a instalação, porque aí você vai ter que regularizar isso aí depois, isso aí vai ter que aparecer no seu documento, né? Você vai ter que pagar uma taxa lá para o Detran para que conste no documento a instalação desse acessório. Enfim, é difícil quem faça isso. Então, assim, sinceramente, se a sua moto tem, show de bola. Se ela não tem, ó, deixa abaixo, esquece esse negócio aí, porque é complicação legal, beleza? E aí a resolução 667, que é mais atual, ela traz algumas considerações, ela trouxe muitas mudanças, né? Mas basicamente ali, falei de algumas coisinhas dela já, mas por exemplo, ela diz que é proibido você colocar película nos faróis, você pintar os faróis, qualquer tipo de adesivo, é proibido trocar o tipo de lâmpada agora, então se ele veio com lâmpada halógena, você não pode pôr nem LED, não é permitido. Então não há essa possibilidade de mudança de tecnologia, como diz a legislação. E terminantemente proibido aquelas luzes estroboscópicas que ficam piscando, né? Nos faróis chineses eu sei que existia em alguns deles uma opção que ele ficava piscando. Isso é proibido, não pode, tá? Esse tipo de luz aí é restrita a veículos de emergência, urgência, enfim. Para nós, não pode usar esse tipo de iluminação. E aí, caso, né, você utilize de forma indevida esses itens, não vou falar da questão da instalação indevida, né? Mas vou falar basicamente do uso indevido aqui. Existem 2 artigos nos quais você pode se enquadrar. O 224, que é a utilização desse farol alto, e entenda por farol alto também o farol de milha, porque eles são equiparados, em vias iluminadas. Isso é uma infração leve, 3 pontos e penalidade é multa de R$ 88,00 e alguns centavos lá, 38 centavos se eu não me engano. E aí no artigo 223, você vai ser enquadrado se você tiver com o farol desregulado, seja ele qual for, ou com o farol alto atrapalhando outros condutores. E aí essa já é uma infração grave, são 5 pontos na carteira, multa de quase R$ 200 lá e dá retenção do veículo para regularização. Eu, como já citei aí no meio desse vídeo, né, eu tive na 650, eu tinha esses faróis de milha, eram acessórios chineses, eles estavam irregulares devido à luz estroboscópica que eles tinham, eu nunca usava, mas existia essa opção de ligar essa luz estroboscópica que é proibida, né? Então, não pode. Basicamente, a gente ia muito ali, não vem muito ao caso também, mas a gente ia muito pro Petar, ali, um parque turístico, e a gente vira e mexe tinha que transitar lá de noite, né? E aí é uma estrada de chão, assim, a iluminação é zero, e lá me ajudava bastante, né? O farol
de milha, então eu gostava para utilizar lá. Na cidade, nos outros casos, era mais uma questão estética, para falar bem a verdade. Então assim, eu sinceramente acho que não vale a pena a instalação se ele não vier original de fábrica, e eu hoje não instalaria, tanto que na minha moto atual não tem os faróis originais de fábrica, né? Nem de milha, nem de esses de longo alcance, farol de milha, e eu não vou instalar, não. Até porque a luz dela já é muito melhor também, né? Então não vejo necessidade de fazer essa instalação. Mas eu sei que a galera gosta aí de instalar, principalmente por estética. Tá? Não condeno e tal, quem proíbe ou permite isso aí é a legislação. E a legislação tá aí. Por enquanto são esses os artigos e a legislação que está vigente, né? Isso aí vem mudando aí com bastante frequência. Algumas coisas, inclusive, mudam com muita frequência, né? Outras nem tanto. Mas hoje, né, quando eu gravei esse vídeo, acho que o que a gente tinha de mais atual na legislação é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês façam como nosso amigo aí, inscrevendo-se no canal, deixando um comentário sugerindo tópicos para os próximos vídeos. Pode ser tópico tanto para esse quadro de legislação para motociclistas, como sugestões de vídeos aí dos mais diversos assuntos que a gente vai ter aí o maior prazer em gravar. Beleza, rapaziada? Então por hoje é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido e eu aguardo vocês num próximo vídeo. Um grande abraço e falou! Nossa senhora! Caraca! Ai, 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 ai! Desse jeitinho, cara!